Olá, boa tarde a todas e todos. Nós estamos dando início a essa sessão de defesa de mestrado da Shirley Amador, não é? Temos aqui a presença da professora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, da UEPA, nossa examinadora interna, a quem eu agradeço. Temos a presença da professora Rosa Acevedo Marim, da Universidade Federal do Pará, a quem eu agradeço também por terem aceitado participar dessa banca de defesa. Aliás, vocês já estavam desde a qualificação, então vieram acompanhando a construção do trabalho da Shirley. Eu tenho umas pequenas palavrinhas rápidas para dizer e, em seguida, eu passo a palavra para a Shirley fazer sua apresentação, né? Então, damos início à defesa de mestrado número 320 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Agradeço a presença de todas e todos que nos acompanham na página da Rede de Pesquisa sobre Pedagogias Decoloniais na Amazônia, o grupo de pesquisa ao qual se vincula a dissertação de Shirley, e agradeço novamente, cumprimento a banca, a professora Rosa Acevedo, Maria, professora Ivanilde Apoluceno. Shirley traz como epígrafe de sua dissertação, né, um excerto de Patrício Guerreiro Arias sobre o papel subversivo da oralidade. Como aqueles que nos estão assistindo, né, não conhecem ainda o texto da Shirley, eu vou ler a epígrafe do trabalho dela, que diz bastante sobre o que vai ser apresentado. O papel subversivo que a oralidade cumpriu na luta de resistência e insurgência frente à dominação exercida pela imposição da matriz colonial e imperial de poder, os povos índios e negros fizeram da palavra um instrumento mais eficaz, não somente para resistir, mas também para reafirmar sua própria presença, pois depois de mais de 5 séculos de dominação e de contínuos intentos, né, tentativas de liquidá-los, de assimilá-los, de civilizá-los, desenvolvê-los e agora modernizá-los, o maior triunfo dos povos indígenas e negros é que seguem existindo e continuam falando com sua própria palavra. É sobre esse papel, esse poder subversivo e educativo da palavra, da oralidade, da tradição oral, de que trata a dissertação de Shirley, a partir de sua própria palavra, como pesquisadora quilombola, e a partir das palavras dos narradores de sua comunidade em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, no Pará. Mas é também com uma escrita engajada, que podem se envolver as lutas por justiça social e por pedagogias outras, pedagogias dos e das oprimidas, pedagogias decoloniais. Shirley faz um exercício de não divorciar o trabalho intelectual da luta política, como tão bem expressa também a feminista decolonial Bell Hooks. Sem jamais pensar no trabalho intelectual como, de algum modo, divorciado da política do cotidiano, optei conscientemente por tornar-me uma intelectual, diz a Bell Hooks, pois esse trabalho me permitia entender minha realidade e o mundo em volta, encarar e compreender o concreto. Essa experiência forneceu a base de minha compreensão de que a vida intelectual não precisa levar-nos a separar-nos da comunidade, mas antes pode capacitar-nos a participar mais plenamente da vida da família e da comunidade. Confirmou desde o início o que líderes negros do século XIX bem sabiam: o trabalho intelectual é uma parte necessária da luta pela libertação fundamental para os esforços de todas as pessoas oprimidas e ou exploradas que passariam de objeto a sujeito, que descolonizariam e libertariam suas mentes. É o que nos diz Bell Hooks.
Com essas palavras iniciais, quero não apenas fazer um preâmbulo do trabalho político-intelectual de Shirley, mas também falar da importância dessa defesa de mestrado para a sua comunidade, Vila União, Campina, que, a depender da banca, pode ganhar sua primeira mestra em educação. Sem dúvida, motivo de orgulho e de luta coletiva, como destaca Shirley. Mas também é motivo de orgulho para nós, do PPGED, o EPA, que terá sua primeira mestranda quilombola a defender uma dissertação de mestrado. Ao mesmo tempo que nos orgulhamos e celebramos, o pioneirismo da defesa de Shirley vem nos mostrar a necessidade de políticas, de ações afirmativas nas universidades em geral e na UEPA em particular, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Shirley, você terá entre 20 e 25 minutos para sua apresentação e em seguida passaremos à etapa da arguição com a banca. Né? Está com você a palavra. Boa tarde a todas e a todos que estão vivenciando e acompanhando esse momento juntamente conosco pela página da Rede de Pedagogias Decoloniais. Eu estou muito feliz por vivenciar esse momento diante do contexto, né, que nós vivemos em tempos sombrios. Para mim é uma imensa alegria poder estar vivenciando esse momento. Então, saudando a força de todos os quilombolas, né? Saudando a força de todos os quilombolas que lutaram bravamente para manter viva a nossa história. Saudando a força de todos os quilombolas que lutaram bravamente para manter viva a nossa história. Professor, o título da minha dissertação é Educação, Resistência e Tradição Oral, uma forma ou outra de ensinar e aprender na comunidade quilombola de Vila União, Campina, em Salvaterra, Pará. Professor, você poderia colocar os slides, por favor? Certo. O meu orientador é o professor João Colares da Mota Neto. Eu me chamo Shirley, eu sou pertencente à comunidade onde eu realizei a pesquisa, Então, essa temática ela está muito relacionada, está relacionada à minha história de vida, E é a partir da minha história de vida, a minha vivência na comunidade, com as pessoas ali, que eu tento unir, tento, na verdade, fazer uma convergência entre a minha identidade enquanto quilombola e pesquisadora. Então, a temática da tradição oral, e os processos educativos no qual me voltei a estudar nessa pesquisa, eles surgem, a partir da minha história de vida. E eu falo de uma educação no qual, da maneira, na verdade, como nós aprendemos, Tudo aquilo que a gente vivencia na comunidade, que é um processo amplo de educação. Eu apresento o Quilombo como um espaço educativo, permeado de ancestralidade, de cosmogonias, de resistência frente às opressões, E eu trago um educar cheio de sentidos, que está vinculado ao nosso cotidiano,
né, as nossas lutas diárias, as nossas vivências, que está vinculada também à cultura, às ancestralidades, às nossas lembranças, às nossas experiências que são transmitidas, né, nas bocas das pessoas mais velhas que compõem a comunidade, dos outros sujeitos, né, dos sujeitos que possuem um saber, né, uma sabedoria local, né, e como diria o Amador Rampatebá, estudioso da tradição oral de matriz africana, né, que se essas vozes não forem repassadas, elas correm o risco de se perder, né? Então, é o que está ocorrendo com as nossas tradições dentro das comunidades. Então, eu trago uma educação que está afincada, né, dentro da nossa cultura e envolve tudo aquilo que compõe o quilombo, quer seja a tradição oral ela está, quer seja nas narrativas de um curandeiro, de alguém da comunidade que ensina um chá, né, para curar alguma doença, está no saber das parteiras, das rezadeiras, nos cultos, no terreiro, na igreja, é uma educação que está em todo e qualquer lugar, em toda parte do quilombo. Então, é essa educação, né, que se apresenta, né, como um processo amplo, que está indissociado das narrativas, dos gestos que constituem um campo de saber. E é assim que eu falo, né, em relação ao meu trabalho. Essa é uma educação que não está grafada nos livros didáticos, nem tampouco nós aprenderemos nas nossas disciplinas de ensino fundamental, médio, ou até mesmo nas universidades. É uma educação que acontece no interior das comunidades quilombolas, e cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem os seus conflitos, cada uma tem a sua maneira de se educar, mas que tudo está fincado nas ancestralidades, nas lembranças, em tudo aquilo que envolve, né, essa educação do qual eu falo hoje para vocês. Então, eu fiz o levantamento, né, para a produção dessa pesquisa, eu fiz um levantamento no site do PPG de UEPA, das produções, acerca das produções acadêmicas, e foram poucas as produções que eu encontrei nesse site. Eu fiz um recorte de 2005 a 2015, o site ainda não estava atualizado, eu encontrei apenas 6 pesquisas voltadas para as questões das comunidades quilombolas, teve como locus as comunidades quilombolas, e no site da CAPES, no banco de dados da CAPES, eu encontrei uma dissertação, que é a dissertação da Daniela Barros, que fala, né, sobre a tradição oral de matriz africana em Salvador, Bahia. Então, mas nenhuma está voltada para a região do Marajó, pelo levantamento que eu fiz. Então, eu trago uma pesquisa que evidencia o meu lugar, que evidencia o território, que evidencia as pessoas que compõem a minha comunidade, que envolve todo um contexto de luta, de resistência histórica. Então, eu procuro evidenciar outros modos de educação e recontar, né, a história a partir dos grupos que foram subalternizados, né, e especificamente a partir dos grupos negros que aportaram na Amazônia Marajoara. Eu acredito que esse seja um trabalho relevante para o Brasil, para a Amazônia, pelo número de populações quilombolas existentes, né, no nosso país, na Amazônia, em específico no estado do Pará, que possui um número significativo de comunidades, né? E em Salvaterra, nós temos um território composto por várias comunidades quilombolas, né? E Vila União é uma delas. Vila União Campina é uma delas. Então,
eu acredito que esse trabalho tem muito a contribuir, né, levando em consideração o número de populações quilombolas existentes no nosso estado. Pode passar, professor, por favor. A problemática do meu trabalho é como a prática da tradição oral se constituiu em uma pedagogia decolonial no contexto da comunidade quilombola de Vila União Campina, em Salvaterra, Pará. As questões que norteiam esse estudo quais são os saberes que circulam no cotidiano da comunidade quilombola de Vila União Campina, como essa pedagogia se caracteriza dentro da comunidade e como a tradição oral contribuiu para a preservação e a ressignificação do conhecimento tradicional. Pode passar, professor. Os objetivos específicos analisar a prática da tradição oral de matriz africana, como ela se constitui em uma pedagogia decolonial no contexto da comunidade quilombola de União Campina. Os objetivos específicos cartografar os saberes de herança africana e afro-brasileira que estão expressos na oralidade dos sujeitos quilombolas, analisar os processos educativos presentes na comunidade que se ancoram na oralidade, identificar elementos expressos nos processos educativos comunitários que contribuem para a formação de uma pedagogia decolonial e antirracista na Amazônia. Pode passar, professor. Então, eu destaquei alguns teóricos bases da pesquisa, né, como o Amador Rupatebá, o livro da Daniela Barros, Halbach, para falar de oralidade, tradição oral e memória. Eu trago também, apresento autores que abarcam a pedagogia decolonial e suas interfaces, e também os estudiosos das populações quilombolas. Uma delas é a professora Rosa Cepedo Marim, que está compondo essa banca, né, na dissertação. Então, foram reflexões muito importantes para o desenvolvimento do meu trabalho, né. Pode passar, professor. E para conduzir, né, esse trabalho, o método utilizado foi a etnografia e a história oral, dentro de uma perspectiva decolonial, né? Eu usei esse método para falar, né, para enxergar as particularidades nas pesquisas etnográficas. Em educação, esse método abre possibilidades e também a partir desse caminho metodológico, quando a professora Rosa, na minha banca de qualificação, apresenta o trabalho da Giovanni, assim, que eu fiquei, assim, muito feliz, porque é alguém que também fala do seu lugar, alguém que fala das suas experiências com a comunidade da qual ela pertence. Então, ser sujeito e objeto de uma pesquisa, né, eu vejo que a gente transcende o lugar que sempre foi destinado aos negros, né, que é sair desse lugar apenas de objeto e fazer uma pesquisa no qual você pode convergir, né, unir, propor um diálogo entre essa identidade enquanto quilombola, enquanto pesquisadora. Eu acho assim, muito relevante. Então, eu passei a refletir mesmo sobre o meu papel de pesquisadora, né, e de moradora da comunidade, e eu quis trazer realmente algo relevante para nós, não apenas para a minha comunidade, mas para o território, para as populações quilombolas mesmo. Eu falo de algo relevante para nós, da maneira como a gente aprende, uma educação que está fincada mesmo na cultura, porque a minha comunidade ela tem uma particularidade dentro do território de Salvaterra, porque ela foi dividida ao meio, né? Foi cortada, houve intervenções a partir da construção da rodovia PA 154, mas essas questões eu vou falar mais adiante. Então, eu compartilho, né, na pesquisa, eu compartilho das preocupações e riscos, né, no qual a Giovânia fala no trabalho dela, e eu também compartilho dessa preocupação, dos riscos de estudar a si mesma, de ser sujeito e objeto da pesquisa, né. E, assim, a pesquisa foi acontecendo dentro da comunidade, e as entrevistas ocorreram em diversos espaços, na roça,
nas casas de forno, enquanto as pessoas estavam trabalhando ali, porque a gente não pode atrapalhar o cotidiano. Então, a gente vai e participa, né? E assim a gente foi desenvolvendo a pesquisa. E a coleta dos dados começou a partir do momento que eu, enquanto pesquisadora, passei a me envolver mais no cotidiano dos moradores, passei a me envolver mais nas reuniões do movimento, e mesmo fazer visita nas casas, propor, né, por exemplo, eu realizei uma oficina com alguns amigos, né, para para contribuir com o ingresso de alunos quilombolas no processo seletivo da Universidade Federal do Pará, e eu envolvi alguns estudantes do curso de Ética no Desenvolvimento do campus de Soure. Foi algo assim bem gratificante mesmo, poder contribuir com a comunidade ali. Então, a coleta de dados começou a partir do momento que eu passei a me envolver mais, né? E assim eu fui unindo as minhas relações sociais, as minhas relações familiares, e aí eu apresento as narrativas das pessoas que compõem a minha comunidade. Então, os narradores, eu trago aqui os narradores da pesquisa, eles contribuíram diretamente, né, para a pesquisa, e que foi, assim, muito importante, eu ressalto isso, porque sem eles a pesquisa não poderia ser realizada, né? A riqueza das suas narrativas, eu ressalto no meu trabalho. Então, foram 10 moradores que contribuíram diretamente. Teve outros moradores que participaram, mas contribuíram de outras formas. Contribuíram confeccionando alguns materiais, por exemplo, que é utilizado na feitura de farinha, para me mostrar como a comunidade mudou a partir de um certo momento, a partir do momento em que houve as intervenções, né? Mas que ainda assim a comunidade ela resiste, ela mantém muitas das suas tradições. Pode passar, professor, por favor. O locus da pesquisa, como eu já falei para vocês, em Salvaterra. Né? Em Salvaterra, gente, de acordo com o projeto Nova Cartografia, eu trago nós temos pelo menos 18 comunidades que compõem o território, essa rede assim, que interliga, né, as comunidades, que tem um objetivo em comum, que é a situação do território. Né? Todas as comunidades. Você poderia passar o slide, por favor? Então, Salvaterra possui um número significativo de comunidades quilombolas. Salvaterra é uma cidade, um dos 16 municípios que compõem o arquipélago Marajoara. Pode passar, professor. E lá nós temos um número significativo de comunidades, e Vila União, Campina, é uma delas. Pode passar, professor. Então, foi aí que eu realizei a pesquisa. Vila União, Campina é um território, eu posso dizer assim, que eu pude vivenciar muita coisa ali, né, desde a minha infância. É algo que me toca, porque é algo que está para além apenas de uma terra, mas que tem toda uma história. Eu cresci ouvindo muitas histórias e pude vivenciar, e hoje eu posso contar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivi, né? Transmitir essas experiências a partir de um trabalho científico acadêmico. Então, para a análise dos dados, eu fiz uma triangulação, né, no qual eu busquei correlacionar, né, relacionar
o que foi visto, ouvido, vivido durante a pesquisa, e aí eu trouxe algumas palavras, né, no qual eu utilizei para fazer os subtópicos dentro da minha pesquisa, que são as palavras que lembram. Dentro das palavras que lembram, eu falo da constituição da comunidade, do início, como foi que ela surgiu, eu falo das memórias ancestrais, eu falo realmente do território em si, do lugar. Nas palavras que militam, eu trago a organização das comunidades quilombolas em Salvaterra, bem como a história, né, das tradições. Eu trouxe essa palavra para para falar de algo mais amplo em relação ao território. E a outra palavra palavras que educam, no qual eu enfatizo a questão do trabalho, da educação, né, da vivência mesmo ali na comunidade, que envolve saber fazer essa educação. Pode passar, professor, por favor. Então, aqui, dentro das palavras que lembram, eu destaquei uma narrativa, né, que fala como era a comunidade, né, para demonstrar o quanto que ela se modificou, o quanto que ela foi descaracterizada atualmente, como ela está. Então, eu trago essa narrativa para lembrar como ela era. Campina era uma sobra de terra, minha filha. Isso aqui era só campo. Lá na entrada da boca do campo, era terra sem dono. Quando meu bisavô veio para cá, todos podiam fazer casas onde queriam. Essa terra era desamador. Eram poucas casas, só casa de parentes. As casas eram bem distantes umas das outras. Nós andávamos um bom pedaço. Era pouca casa e tudo era parente. Agora tem gente aqui que eu nem conheço. Então eu trouxe essa narrativa para lembrar como era a comunidade. E hoje ela vem passando por inúmeras transformações em seu espaço físico simbólico. Pode passar, professor. E dentro das palavras que militam, eu destaquei uma narrativa que é do coordenador da Malungo, o Hilário de Moraes, no qual ele me ajuda a contar, né, como iniciou o movimento quilombola em Salvaterra, e ele apresenta, né, a importância das mulheres, porque são elas que encabeçam o movimento, e ele fala assim: as primeiras mulheres a encabeçar realmente foi a Luzia Betânia, que é a Bete Quilombola, uma das primeiras mulheres que chegaram, na qual nós temos um respeito muito grande. Eu chamo ela de Diamante Negro, e com ela vieram a Socorro do Bacabal, a qual é a atual presidente lá, né? A Cristina, que é da comunidade de Santa Luzia, a Ivete do Paixão, a Solange da Campina e outras pessoas. Então, eu trago essa narrativa para mostrar, né, o envolvimento, né, como é essa teia dentro do território quilombola de Salvaterra, que é pela luta em prol da titulação territorial. E as comunidades, elas vivenciam conflitos diferentes. Em União Campina, por exemplo, a questão da identidade é algo que vive muito em conflito, porque vieram muitas pessoas, a partir da abertura da PA 154, vieram muitas pessoas de fora que se interessaram por essas terras, né? É uma comunidade que está muito próximo do processo de urbanização, mas que ainda assim eu percebo que ali resiste muita coisa da ancestralidade, né? Que, por exemplo, a agricultura familiar. A agricultura familiar, desde o início da comunidade, se faz presente. A maioria das pessoas que vivem ali são agricultores e vivem do plantio da roça de mandioca, de abacaxi, do plantio de abóbora, maxixe. Então, eu percebo aí a ancestralidade, porque como
a minha avó, ela sempre relata que desde o tempo do bisavô dela, no tempo dela, no tempo da minha mãe, e ainda agora, na atualidade, ainda é muito forte essa questão dentro da comunidade. Apesar de que, com a rodovia PA 154, né, houve essas intervenções a partir daí e se formou uma pequena área de comércio, mas ainda assim a agricultura familiar ela resiste. Então, a partir daí eu falo que é possível perceber a circulação de muitos saberes a partir do trabalho que se desenvolve ali na comunidade. Pode passar, professor. E aqui eu trago a questão das palavras que educam, que é um dos últimos tópicos da minha dissertação. Eu falo sobre a questão da educação na comunidade, como eu já falei, que está atrelado ao saber fazer, né? E ali eu falo da luta, né, para conseguir a escola, porque na memória, né, nas narrativas dos mais antigos, fala-se de um tempo, eles remontam um tempo em que era muito difícil estudar, né? Estudar. E muitas pessoas que procuram, vamos dizer assim, estudar ou fazer uma universidade tem que sair da comunidade. Isso é algo que marca, né? Porque muda o destino de alguém, porque a gente não quer sair da comunidade, vir para a cidade, que é um outro contexto. Aqui a gente tem que reaprender, né? Vamos dizer assim, se virar mesmo para não desistir, porque longe de família, longe dos amigos que a gente está acostumado, e dentro da comunidade é uma dinâmica totalmente diferente, porque todo mundo se conhece ali, vai, toma café na casa do outro, e assim, a partilha mesmo ali, né? Então, na cidade é totalmente diferente. Então, a escola ali na comunidade foi um ganho, né, em qual eu destaco que a fala da dona Vera, que ela foi uma das pessoas que muito lutou para que fosse plantada a comunidade, a escola ali na comunidade. Então, ela fala assim: a escola foi pedido do povo, dos moradores. Tinha muita criança que não sabia ler nem escrever. Já estavam rapazes e moças. O povo reivindicou a escola. Eu era sozinha, não tinha nada, não tinha merenda, servente, eu trabalhava sozinha. Então, fala-se de um tempo muito difícil, né? E ela fala, essa foi a primeira escola que foi plantada ali no Quilombo, de Vila União, Campina. Hoje nós temos 2 escolas que atendem até o ensino fundamental, mas quem quer prosseguir vai para a cidade, né, que não tem, dentro das comunidades quilombolas no território de Salvaterra, a maioria não tem escola de ensino médio. Então, quem quer prosseguir com os estudos tem que sair da comunidade ou ir para o centro, né, lá em Salvaterra, ou vir para a capital. Então, a luta se dá em prol de melhorias, né, para dentro da comunidade. A questão da educação escolarizada é uma delas, né? Então, eu pontuo... Pode passar, professor. Eu pontuo que essa dissertação, né, ela parte de um processo amplo de educação, né, que está fincada na nossa maneira de viver. E dentro da comunidade são tantas coisas que me fazem lembrar, né, a questão da educação, que ela está em todo e qualquer espaço, quer seja nos mutirões, nos convidados, né, quando as pessoas ali reúnem dentro de um trabalho coletivo em qual todos são beneficiados, ainda é possível perceber isso dentro da comunidade, né? O saber circula na casa de forno, onde as pessoas riem, brincam ali
para realizar a tarefa do dia a dia. Então, essa é uma educação que não é formulada dentro de uma caixinha, são saberes que emergem a partir do cotidiano, é uma educação que prepara realmente o sujeito para a vida, porque ele tem que aprender ali para sobreviver, para lutar pela sobrevivência, porque se ele não plantar, ele não vai ter de onde tirar. E muitos ali são agricultores, né? Então, o meu trabalho, ele abarca mais ou menos, eu tentei fazer, né, trazer uma visão do meu trabalho. Então, eu pontuo que a tradição oral é um processo de educação desencadeada pela transmissão de saberes, de conhecimentos que fazem parte da nossa história, das nossas práticas culturais. E algo importante, né, eu digo assim, que o meu pertencimento, ele sempre vai me levar, sempre vai me conduzir a contribuir, né, com algo que seja relevante para as nossas comunidades. E eu pontuo também sobre a questão da construção da PA 154, que modificou a dinâmica de vida ali na comunidade. As crianças já não podem mais brincar livremente, né, porque tem o perigo dos carros que passam ali, né? Muitos animais desapareceram, a vida mudou após a construção da PA 154. E, por fim, eu destaco nessa pesquisa o papel das mulheres, o quanto que elas são valiosas, porque elas que estão na frente do movimento, elas que estão na frente das associações, elas são chefes de família, e eu não aprofundo essa questão do papel das mulheres, porque seria tema para estudo futuro. Então, é esse o meu trabalho. Pode passar, professor. Eu destaco algumas referências e pode passar, professor. Gratidão mesmo por esse momento. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz por poder vivenciar esse momento. Eu agradeço às professoras que estão na banca. Eu destaco também a importância do trabalho da professora Rosa através do projeto Nova Cartografia, né, que sempre contribuiu ali para que as comunidades pudessem se reconhecer enquanto quilombola a partir de oficinas. Eu cresci ouvindo, né, a minha mãe falar, e hoje eu posso, assim, eu estou muito feliz por ter a professora Rosa na minha banca, que é alguém que contribui muito junto aos povos e comunidades tradicionais, né? Eu agradeço mesmo a todos, e a caminhada até aqui não foi fácil. Estar dentro de uma universidade a qual não tem cotas raciais, né? Eu destaco isso porque desde a graduação, né, eu venho observando isso, e está na pós-graduação, porque nós ainda somos poucos, né, que conseguimos adentrar a pós-graduação. Então, para mim, é uma imensa alegria estar na Universidade do Estado do Pará, a qual não tem, né, cotas raciais. Então, a universidade precisa levantar essa bandeira, né, em prol da inclusão mesmo. E o PPGED foi uma experiência assim, incrível para mim. E a emoção, eu fico emocionada de lembrar, né, a trajetória para chegar até aqui, não foi fácil. E todas as pessoas que acompanharam a minha luta, as minhas dificuldades para estar dentro da universidade. Então, eu agradeço muito mesmo. Só gratidão. Obrigada. Obrigado, Shirley. Bom, nós vamos, então... Deixa eu só tirar esse comentário, senão a gente não consegue
Muita gente parabenizando a Shirley, orgulhoso da conquista. Mas deixa eu tirar aqui o comentário para poder a gente conseguir ver a banca. Bom, então, imediatamente a gente passa a palavra para a professora Rosa Azevedo Marim, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Bem, bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para participar da banca da Shirley. Temos o primeiro encontro para selar esse compromisso intelectual acadêmico de acompanhar a dissertação, ocorreu dia 30 de abril do ano passado. Eu vejo no trabalho da Shirley a maturidade da pesquisadora, vejo nela muitos cuidados em termos da escrita, e embora tenhamos recebido o trabalho um pouquinho em cima da hora, nos permitiu ler com cuidado, porque a leitura flui a uma capacidade de comunicar significados, a uma capacidade de introduzir as noções, os conceitos, e dar conta desses conceitos, introduzir suas questões e elaborar uma argumentação bastante sólida sobre algumas delas. Uma das que chama mais atenção é esta, uma pesquisadora que é do lugar, uma pesquisadora que tem não apenas raízes, não se trata de raízes, se trata de um compartilhar radical com o seu grupo de pertencimento. Isto faz com que ela, a cada momento, ela esteja pensando o que representa a sua posição de fala, o seu lugar de fala, que é muito bem posicionado. Eu gostaria também mencionar que chama a atenção o trabalho de campo. E aqui, uma das primeiras questões que eu vou observar, talvez seja muito discrepante em alguns momentos. Dizer, bom, eu fiz um trabalho de campo no mês de julho de 2019, do 1º ao 31. O fato de estar tão imerso permite apenas que você diga teve um momento de maior sistematização, de encontros mais organizados, de oficina. Mas essa capacidade de observação ultrapassa esse período. É a capacidade de observação e de poder esclarecer, estando lá e escrevendo, estando lá e observando. Eu vou fazer algumas considerações, não são muitas, e elas refletem muito mais isto que a Shirley se propõe, a tradição oral, como esta tradição oral é uma prática, como ela se constitui. Por exemplo, você quando cita Ampateba, você vai no lugar, uma observação de Ampaté, determinadas sociedades africanas, haveria a figura do griot, né? O griot que vai ir de lugar a lugar, a contar as histórias, a fazer esse trabalho. Nos grupos, na comunidade que nós estamos examinando, provavelmente isso se desencadeia de uma forma menos institucionalizada. E como você disse, há as mulheres, há as parteiras, algumas pessoas que não significam aquela figura que, pelo menos uma parte do que chega ao nosso conhecimento, nos transmite através do griot. E nós chegamos a realizar um trabalho muito interessante com a professora Genor, que trouxe para breves a figura de um griot, né? E ele fez agora não vou lembrar o nome, muito conhecido, ele mora em São Paulo, esposo de uma pessoa muito vinculada ao Agenor, professora também,
E ele mostrava isso. Mas as redes dos nossos contadores de história, as redes de nossos sábios, que são os pajés, são as parteiras, eles são muito interessantes como se construem, porque é a família de Maria, a dona Maria Castorina, é a família da dona Raimunda, lá em Deus Ajuda, que conheci, que era reconhecidamente uma pajé. Significa que nós temos, e aí é que eu penso que a ideia de matriz africana, ela se volta, ela nos retoma, ela nos diz, bom, vamos examinar por que é diferente, que nuances foram construídas aqui, não? Que nuances foram construídas no Marajó, com que especificidade estas tradições se organizam, e a tradição, eu acho que é uma coisa muito interessante, quando você aponta o lugar delas no passado, mas a tradição não é o passado, a tradição é aquilo que permite uma experiência com o presente, um diálogo permanente com o presente. Não é o passado que está morto, a tradição está viva. Por isso que você disse, em um determinado momento, a tradição de realizar os mutirões, ela aparece debilitada, né? Ela aparece fragilizada diante de outras condições de trabalhar, de outras condições de organizar a sociabilidade do trabalho, de realizar a solidariedade. Então, a minha ideia é que, assim, se pensamos na sua tese, retomar um pouquinho para chegar no final e ver como é que a matriz africana, a matriz marajoara, pode ser discutida, tá? Sem tentar quebrar ou sem tentar produzir apenas moldes, não. Há variantes dessa tradição, assim como há variantes do carimbó no Marajó, há variantes das danças também, há variantes da forma de produzir alimentos, que também é uma coisa importante. Há isso que vocês chamam uma educação que está dada no cotidiano, muito interessante. Eu lembrava uma das visitas que realizei com Maria José Alcântara em Pau Furado, e estavam crianças brincando, elas tinham fabricado, talvez até você fez isso na sua infância, eles fabricavam de palmeira, de uma palmeira, eles fabricavam um pequeno cesto, e esse pequeno cesto permitia caçar passarinhos. Né? Passarinhos são muito frequentes e que, imagino, servem também à alimentação. Então, como é que essas crianças estão nessa nova, recriando isto? Ou seja, de onde essa forma de fazer um cesto, de fazer um objeto, se torna tão importante para eles, porque meu computador se torna para eles tão importante para dar um domínio das suas vidas, para dar um domínio ao que eles fazem cotidianamente no seu trabalho. E isso significa, nesse seu educar, as palavras, educar, a solidariedade, o afeto. Eu acho que o seu trabalho tem um marco muito bonito de afetos, o afeto por sua avó, o afeto por sua mãe, o afeto por suas filhas. Então, questões que provavelmente nós tivemos agora nesse momento da pandemia, nós tivemos uma demonstração o quanto essas palavras têm um sentido profundo na vida social. E na leitura do seu texto está muito interessante o que você elaborou, e, aliás, eu sugiro que esse texto seja transformado em um artigo. O que você elaborou quando fala
de um estado atual do conhecimento que lhe permite dizer, bom, poucos estudos foram feitos, ou não há estudos sobre tradição oral, tradição em Marajó, em Salvaterra. Isto me leva a uma outra, assim, solicitar que no futuro, no que você poderia escrever como um artigo, isso seja tomado com uma atenção a com que significado eles estão trabalhando tradição. Se é o mesmo de matriz africana que você traz, se é uma ideia, que ideia de tradição está ali, né? Qual é a ideia de tradição que muitas vezes é tomada como uma ideia muito rígida de tradição. A tradição, conforme nos ensina Terence Ranger e Eric Hobsbawm, a tradição ela está constantemente em movimento, ela está constantemente alimentada por inovações, né? E você vê isso, eu tive a visão disto em uma forma de montar um parque temático. Penso que foi o colega Petrônio que trouxe essas fotografias. Em uma das comunidades se monta um parque temático montando um pedaço de madeira, montando pneus. Isto tudo é algo que aparentemente imitaria destes parques que nós vemos na cidade, mas que é diferente quando é construído por eles, quando é construído pela comunidade quilombola. Então, a minha primeira observação seria, no futuro, tente rapidamente poder construir desse capítulo, esse estado de arte, da arte, um bom capítulo, um bom artigo sustentado sobre uma noção de tradição. Você vai se dar conta também de que é muito importante trazer os vários autores e estabelecer as diferenças entre esses autores, porque não será um único. O que o empate fala é algo que provavelmente se diferencia de outros autores também da literatura africana. E isso eu poderia depois contribuir para indicar esses outros autores. Bom, há uma outra questão já no capítulo que você nos traz, faz esse tripé: educação, tradição e resistência. Eu tive a impressão de que, em algum momento, não sei se há educadores lá em Campina, Vila União, que são da própria comunidade. Por exemplo, a Ivete lá de Pau Furado, ela é professora, né? Eu conheci ela como professora. Então, que essa professora não é para tomar ela como o centro da sua atenção. Aqui uma professora dessas, está falando, e Vila União e Campinas são gêmeas, não? Vila União é gêmea, mas Paixão é gêmea de Vila União e Campinas. Então, trazer algumas dessas professoras, porque eu penso que uma parte do seu trabalho é importante para aquilo que eu concebo hoje como um movimento das comunidades quilombolas de Salvaterra. Isto eu conheço através da Maria Páscoa, da doutoranda do PPGA, o interesse que há em discutir educação. Né? Então, como é que sua dissertação traz contribuições para colocar nesse movimento em que uma boa parte das comunidades quilombolas não se vê refletida
na educação oferecida pela Secretaria de Educação. Há um movimento para inserir outros conteúdos na educação. Eu pensei isto. Pensei também, e isto aqui é uma pergunta, primeiro eu vou fazer a pergunta. Shirley, você pensa que as suas entrevistas, o que você colidiu nesse momento, reuniu nesse momento, estão no seu trabalho? Por alguma intercorrência, eu acho que as suas falas são bem curtinhas em relação aos seus entrevistados, né? Os 10 entrevistados, que você teve mais atenção, eu vejo um pouco, talvez você não teve tempo de inserir algumas falas, né? Mas falas que poderiam ser mais interessantes, e aí eu vou lhe mostrar algo que me vem de memória. Quando eu estive em 2005, 2006, em Paixão, esse lugar, antes da estrada, da PA, esse lugar, ele tinha uma forma de comunicar-se com Salvaterra, que era através de um veículo, que era um veículo que tinha o nome, Mocorongo, né? Acho que era isso, Mocorongo. E as pessoas falaram muito, e eu não vi no seu trabalho. Bom, e talvez seja parte do que isso mudou. Uma parte também dessas memórias das pessoas está vinculada ao território, e também, por algum motivo, também não encontrei tantas referências ao território. A sua mãe, Solange, ela fala de um jovem que era nosso pesquisador e que, por determinados motivos, ele voltou a Vila União e Campinas, e ele fez muitas das entrevistas de Vila União e Campinas. E ele tem muitas observações nesse momento ele estava fazendo curso de História, tem muitas observações sobre as rosas. Então, você fala das rosas, mas não nos diz onde estão as rosas em Vila União e Campinas, né? E não sei o que representaria, por exemplo, para Vila União e Campinas, demarcar um território, porque ela teria um território demarcado de um lado direito e do lado esquerdo da PA. Então, o que representa para Vila União e Campinas? Essas intervenções, talvez algumas questões, você deixou de perguntar por uma questão de já ter a resposta, mas eu teria perguntado para Dona Maria Castorina, que é uma das pessoas que tem mais idade entre as entrevistadas, como ela viu a chegada da estrada, sabe? Acho que tem muitos elementos. Uma outra questão, vamos lá, os vínculos que se construem porque Vila União está relativamente longe, ou seja, só se tem ela é um atalho, ou seja, depois vem um atalho de Deus ajude, e depois está Caldeirão. Então, como é que se construi a ideia de Vila União dentro do território? Você tem um mapa que poderia ter explorado também sobre esse assunto. Mas, no conjunto, a minha pergunta é, você sente que as suas entrevistas, suas conversas, suas anotações, elas estão vamos dizer, integralmente, muito mais estão bem exploradas no seu capítulo final? Eu acho que esse capítulo é a parte mais substancial, porque é onde você dá sentido a tudo que é a oralidade. Tudo que é oralidade. Se fala de uma parteira, mas se fala muito pouco sobre
essa parteira. Da referência que eu tenho, em Salvaterra tinha muitas parteiras, né? Como tinha também muitas pajés. Né? Tem um trabalho realizado por uma aluna a Tamires de Paula Cassiano, que trabalha sobre as pajés e os pajés em Salvaterra, que praticamente hoje não se conta muito pouco dele. Um processo muito forte de produzir um ocultamento desse pajé. Né? Mas, no conjunto, eu diria que o seu trabalho preenche os requisitos do trabalho acadêmico, de uma dissertação de mestrado, pela cuidado em as suas noções, né? Ela começa por tradição, saber, oralidade, educação, e aí você faz muito a crítica a uma educação produzida dentro de um sistema, umas estruturas coloniais de dominação. Isso está interessante. A outra parte é os cuidados metodológicos, que foram muito interessantes quando você fala dessa etnografia. Né? Quando estávamos na banca de qualificação, eu falava para vocês, apresente Vila União para as pessoas que nunca foram à Vila União, que não vão ver Vila União. Apresente como se fosse uma descrição de como começam as primeiras casas de Vila União, como se transformou. Isso não existia uma taverna, existia uma venda de água de coco, não sei, um pouco, arme-se um pouco essa capacidade que nós temos de observar, e você, sobretudo, estaria estranhando, puxa vida, mas não vi aquela casa, não encontrei aquela casa. Uma descrição dos quintais, que é uma fonte de saber. Por exemplo, algumas das suas fotografias, elas são apresentadas do lado de plantas. Hein? Então, por que não falar de como é uma casa? Como é uma casa em Vila União? Uma boa parte dela está com a porta para a PA. E as outras? Né? Como são essas casas? Um pouco mais de esse tipo de descrição, que não é o mesmo que dizer que são 40 casas, são 60 casas, não. É dar vida a uma descrição que também significa para a oralidade e para a oralidade escrita, as pessoas poderem falar de Vila União e Campinas. Né? O que eu perguntaria, por exemplo, porque poderia ser um exercício muito interessante de uma sala de aula. Hoje, os jovens de 8 a 10 anos vão a descrever Vila União. Como é que você começaria a falar de Vila União? Como é que você falaria desse Vila União e Campinas, onde vocês nasceram, onde vocês estão, onde vocês passam todo o seu tempo, manhã, tarde e noite? O que os priva, por exemplo, como eles veem a própria estrada, que você, e agora na sua apresentação, nos mencionou um pouco como isso afeta a própria socialização das crianças, o medo que possam ir até a estrada e os carros representam uma ameaça. Então, penso que isso também poderia ser exercício a levar para um programa novo de educação que tenha seja mais voltado para produzir um autoconhecimento, um auto se reconhecer nesse território e se reconhecer como quilombola. Bem, eu considero também que suas considerações finais são consoantes com o seu trabalho,
embora aqui eu teria dito como é que eu encontrei as oralidades e a tradição de matérias africanas. Né? Acho que essa ainda não consegui me encontrar totalmente em uma parte que você estabeleça isso, né? Também depende de que África estamos falando, né? Mas eu considero que o seu trabalho preenche todos os requisitos. Parabenizo pela dedicação. Eu penso que você tem vários artigos a construir, vários trabalhos, várias contribuições, de fato, para pensar uma educação que represente para os quilombolas de Vila União Campina, mas de toda Salvaterra, uma condição de produzir uma forma de resistência. Isto não é conseguir fazer que esse seja os modos de vida, e um modo de vida respeitado, um modo de vida valorizado, um modo de vida que não seja objeto de interferência, porque se monta uma fábrica, porque se quer produzir petróleo, se quer fazer isto ou aquilo nessa área. E que realmente isso signifique para esses jovens quilombolas modificar uma visão colonial. Tá bom? Então, eram essas minhas palavras e eu agradeço. Muito obrigado, professora Rosa. Nós é quem agradecemos. E eu vou passar a palavra para Shirley, para Shirley poder dialogar um pouco com as questões que trouxe a professora Rosa. Ligar o microfone, Shirley. Obrigada, professora Rosa, pelas contribuições, por me fazer refletir, né, em relação ao meu trabalho. Uma das coisas que a senhora pontuou em relação às narrativas, né, eu não coloquei todas no trabalho, né, e sobre a questão, inclusive, do Mondrongo, muitas narrativas trouxeram, né, ressaltaram essa questão de um tempo em que as comunidades só tinham acesso, né, através desse caminhão, né, que era tipo um caminhão de guerra, e inclusive uma das professoras relatou que ela tinha muita dificuldade para se locomover, para fazer a formação, por exemplo, para ir para o centro da cidade. Então, eles esperavam esse mondrongo para poder chegar até o centro, senão era tudo a pé, né? Mas foram uma das questões que eles pontuaram. Várias narrativas surgiu esse comentário, mas eu não destaquei na pesquisa. E penso que eu poderia, né, explorar um pouco mais, mesmo as narrativas. Eu não coloquei todas agora no trabalho, né, para defesa, mas surgiram muitas questões, né, e também refletindo de como eu poderia apresentar a comunidade, já que na escola realmente a educação escolar ela se distancia muito da nossa realidade, mas também eu pontuo que essa escola ela recebe
alunos não apenas da nossa comunidade, mas de várias outras comunidades. E os professores afirmaram, né, ter dificuldades em trabalhar a questão da identidade quilombola e como as pessoas ali poderiam estar se reconhecendo. Muitos, os meus entrevistados, né, se afirmam enquanto quilombolas, se autorreconhecem, e uma outra parte da população ali tem dificuldades em se autorreconhecer, né? Então, são conflitos identitários, de que maneira essas mudanças ocorridas na comunidade afetaram ali, entra em questão realmente o território. Talvez não, eu poderia explorar um pouco mais, né, em relação a isso. Sobre a questão da roça, eu poderia também ver, eu percebo que a partir daquilo que a senhora pontuou, eu poderia explorar muito mais, né, todas essas questões, porém eu não me voltei a fazer, vamos dizer, a trazer todas as narrativas, porque penso que foi foi, na verdade, foi um tempo, entrou a pandemia, e aí, dentro daquilo que eu tinha me planejado, eu não explorei todas as narrativas, mas penso que eu poderia explorar muito mais. A professora Rosa ele fez uma pergunta também. Deixa eu ver. Oi? A professora Rosa ele fez uma pergunta também, que eu acho que parcialmente você já respondeu, se o conjunto de depoimentos, de narrativas que você coletou, elas estavam suficientemente bem apresentadas, explicitadas no trabalho, né? Então, você aponta que há algumas narrativas que ficaram de fora do trabalho, mas que podem ser ainda incorporadas, seja na versão final da dissertação ou em outros artigos futuros que poderão desdobrar diferentes aspectos da dissertação. Não é? Tem algum outro aspecto que você gostaria de destacar na sua conversa com a professora Rosa? Não, professor. Shirley, fala um pouquinho sobre como você se sentiu falando de uma tradição, oralidade, matriz africana e aquilo que você estava descobrindo. E aquilo que eu perguntei para você a partir do próprio trabalho do Ampatabá sobre o griot. Penso que, como a partir daquilo que o Rampateba traz, né, eu penso que, da mesma forma, como essa oralidade se faz presente dentro da nossa comunidade, né? A questão do griot, eu cresci ouvindo histórias contadas pela minha avó, pela minha mãe, né? E a partir daí eu percebo a questão da aprendizagem, que é algo significativo, questão de laços, de relação de pertencimento. Então, o que eu percebo dentro da comunidade são várias narrativas. Se você for chegar dentro da comunidade, perguntar para muitos ali, os novos moradores, vamos dizer assim, que a PA, por exemplo, hoje, ela significa modernidade, né? Com ela houve o avanço de muitas coisas dentro da comunidade, trouxe algumas melhorias, por exemplo, a energia elétrica, né? Mas eu penso que a partir daí, das narrativas, conhecer um tempo em que eu não estava presente. Então, essas pessoas são acervos vivos de conhecimentos, todos os mais velhos, as pessoas que compõem a comunidade, eu penso que seria nesse sentido de trazer a oralidade, dentro daquilo que o Amador Rampatebá fala sobre a questão da contação de histórias, dos griots.
Tá bom. Eu sobre uma questão que me esqueci, mas que eu acho importante, que no seu trabalho aparece um jovem que escreve poesia, né? Sim, Aham. E me pareceu tão, assim, não sei como no futuro continuar esse trabalho, artigo, poderia trazer indagar ao jovem sobre como eles percebem esse mundo. Então, aqueles que podem estar mais próximos da sua visão de mundo, mas aqueles outros que você não conhece como pensa o mundo, como pensa aquilo que eles são e o que é de fora, como eles sentem esse pertencimento, até que ponto a oralidade, como uma prática também de ensino, de educar, tocou eles. Né? Eu acho muito bom o fato de você ter trazido esses jovens. E aí vou encerrar. Professora Rosa, a senhora está satisfeita? Tem alguma outra pergunta? Satisfeita. Ok, lhe agradeço muito e passo então a palavra à professora Ivanilde Polucena. Professora Ivanilde, precisa ativar o seu microfone, por favor. Ok, boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite do professor João e da Shirley de estar aqui na banca de defesa, nós estivemos na banca de qualificação. Cumprimento a professora Rosa, com quem nós estivemos anteriormente, participando na qualificação. Cumprimento também a todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo por meio desse sistema remoto. E para mim, eu quero inicialmente parabenizar a Shirley pelo trabalho apresentado, pelo esforço que ela fez em desenvolver esse trabalho, que é engajado, né, na comunidade que ela vive. Mas o meu olhar vai ser para a pesquisadora Shirley, né? Já que ela fez um trabalho acadêmico, a gente sabe o engajamento dela no processo, e o trabalho revela isso, mas a minha fala vai ser para a pesquisadora, né? Primeiramente, eu quero dizer que o tema é de grande relevância para a educação, ao trazer as narrativas de sujeitos quilombolas, trazer o debate da decolonialidade, um tema tão necessário e importante hoje, nesse contexto do debate sobre as comunidades historicamente negadas e que têm uma riqueza de experiências, de vivências, de saberes e de práticas que precisam ser considerados. Apresenta o trabalho com poucas produções, que caracteriza um tema inédito no contexto da Amazônia. A gente sabe que o estado de conhecimento revela o ineditismo do trabalho, mas também o estado de conhecimento ele pode também ser incorporado, né, às suas leituras, seus fundamentos, os seus achados também podem contribuir para a riqueza do trabalho. O texto está bem escrito, a Shirley tem uma boa fluidez na sua escrita, mas precisa ainda de pequenas revisões e também atende às normas da ABNT. O título está pertinente ao tema, porque aponta os principais elementos constitutivos do debate travado no texto sobre a decolonialidade e também considera como as suas principais categorias analíticas a educação, a resistência, a tradição oral e forma outra de ensinar e aprender. Então, eu penso que essas categorias que estão presentes no desenvolvimento do teu texto e também no título, ela precisa ir também para as categorias analíticas na tua metodologia. Seria importante tu incluires essas categorias como as categorias analíticas do teu trabalho.
Também o teu texto, ao realizar narrativas de pessoas da comunidade quilombola da Vila União, traz questões importantes para a educação. E a manutenção da cultura dos quilombolas por meio da tradição oral. Eu acho que aí tu traz uma questão fundamental para o campo da educação, para debate na educação. Também considero o uso de gráficos, fotos, poesias, enriqueceram a produção textual da tua dissertação. Agora eu vou apresentar algumas questões pontuadas, uma guisa de sugestão, muito mais para melhorar o teu trabalho, mais do que ele já está, ele está um bom trabalho, está um bonito trabalho, mas a gente sempre olha com sempre as diferenças de olhares e a gente sempre acha alguma coisa que a gente pode sugerir, né? Então, eu penso que o teu resumo está muito bem elaborado, a introdução, ela inclui os principais dados da apresentação da parte da pesquisa, incluído um pouco a sua narrativa de vida. Eu acho que foi importante, é importante essa contextualização da tua narrativa de vida na introdução, os objetivos, a questão problema, o objeto e relevância dos estudos estão bem construídos e fundamentados teoricamente. Também o teu estado de conhecimento está bem elaborado e analisado, só que eu penso que o teu estado de conhecimento ele poderia ir para a metodologia, porque isso daria uma redução no teu texto introdutório, né? Porque falar do ineditismo, tu pode falar na introdução e fazer referência ao estado de conhecimento da metodologia. Também acho que tu consegues fazer uma boa descrição da metodologia, mas eu tenho algumas sugestões. Você, por exemplo, utiliza os termos convidado, conversa ou entrevista, pelo que caracteriza uma ação dialógica sem roteiro estruturado. Eu acho que seria interessante tu manter o termo do convidado, né, que se constitui uma categoria emergente da própria comunidade. Assim como tu usas os termos informantes e sujeitos. Eu sugiro retirar o termo informante e se referir aos sujeitos, porque o teu trabalho caracteriza sujeitos de suas práticas, sujeitos de sua história, né? Então, eu achei interessante o termo convidado, que você faz referência, assim como ao informante e o sujeito, mas eu penso que o sujeito ela seria a categoria melhor de utilização. Na organização das fotos do local das entrevistas, foto 2 na página 42 e dos sujeitos na página 55, foto 6, eu acho que seria interessante tu separar as fotos e a seguir das fotos, você faça a descrição ou do local ou dos sujeitos. Porque você colocou as fotos juntas e dizendo assim, esses foram os meus locais e esses são os meus sujeitos. E depois você descreve cada sujeito, a caracterização do perfil de cada sujeito e a descrição de cada local. Seria interessante ficar a foto com a descrição, entendeu? Porque aí facilita para o leitor, que não precisa estar voltando para ver quem é quem dentro da tua descrição. E também acho que seria interessante apresentar logo no início da metodologia o teu locus de investigação, porque ele aparece no final, só que ele é muito importante. Ele traz elementos importantíssimos de descrição do local, que não pode ficar por último, ele tem que ficar logo no início do processo, né? Bom, eu acredito que você fez uma boa abordagem metodológica. A única sugestão que eu faço é você explicitar melhor o conceito de cartografia dos saberes, porque tem uma nota de rodapé, mas essa roda de rodapé você explica o que são os saberes culturais e não o que é a cartografia. Então, seria interessante você descrever a cartografia como uma estratégia metodológica, que foi o que você fez. Tem uma parte da sua sessão que você fez essa cartografia.
E em relação aos sujeitos, acho que também seria importante você estabelecer os critérios de seleção, porque você tem um número importante de sujeitos, são pessoas da comunidade, são pessoas de diferentes atuações na comunidade. Eu acho que seria importante você descrever os critérios de escolha desses sujeitos. Até um rapaz novo aparece também nesse contexto, né? Então, você tem uma diversidade de idade, você tem uma diversidade de atividades, então seria importante ver esses critérios. E também eu sugiro tu deslocar as indicações das referências por tema do estudo lá na página 66 para a estratégia de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica. Porque tu apresenta os autores da pesquisa, mas ela aparece lá na página 66. Ela poderia estar, quando você faz a revisão bibliográfica, eles já poderiam estar contidos aí. Mas a metodologia eu achei muito bem descrita, muito bem elaborada. Bom, na seção 3, quando você trabalha na diáspora, né, você explicita os quilombos e suas trajetórias históricas de luta, incluindo o quilombo em estudo. Eu achei muito interessante a forma como você fez isso, porque você não ficou só na descrição geral, você foi elaborando do geral para o particular, né? Também, quando se trata da perspectiva da educação decolonial nos quilombos, o texto está fundamentado teoricamente na abordagem decolonial. Agora, o que eu senti falta quando você trata da educação? Vou falar um pouco mais da escola local. Eu não gosto muito de cobrar o que não fez, mas o problema é que o teu texto instiga isso, né? Na hora que você fala da educação, e você faz isso, a gente sente falta de falar um pouco mais sobre a educação do quilombo, né? Da escola, mesmo que não seja o teu objeto específico de estudo, mas como a gente é da educação, a gente fica querendo, mas sim, como é que é? E como é que acontecem as coisas, né? Então, talvez falar um pouco mais da escola, porque fala da escola pela fala do sujeito, mas a escola não está contextualizada. Eu acho que poderia você falar sobre isso um pouco mais. E também você anuncia a necessidade de construir uma pedagogia originária das práticas epistêmicas das populações oprimidas na Amazônia. E aí eu acho que tu precisarias tratar isso. Quais são as bases desta pedagogia à luz das práticas epistêmicas do quilombo estudado? Você apresenta, mas teoricamente. Eu acredito que a partir das falas, das narrativas que você apresentou, que são riquíssimas, você precisa, pelo menos nas considerações, apontar isso. O que essas narrativas indicam para a construção de uma pedagogia decolonial, né? Para que a gente pense numa prática educacional decolonial. Ela está presente no teu trabalho, mas está mais numa discussão teórica. Achei também muito rico as informações e o denso texto da contextualização do quilombo estudado, né? E achei também interessante as narrativas dos sujeitos, a memória histórica via tradição oral, as lutas e resistências. Achei também interessante o uso da letra discursiva, mas eu penso, já que você está seguindo um trabalho acadêmico dentro das normas da ABNT, seria importante destacar as falas conforme as normas, mesmo com uma descrição escrita. Mas eu achei interessante a forma como você usou a linguagem discursiva, né? Também, o teu texto das narrativas ele está muito denso de informações, e principalmente quando chega nas cartografias, eu acho que seria interessante tu criares subtítulos. Você tem os títulos que você fez a partir da tua categorização, mas seria importante criar subtítulos, porque, por exemplo, você trabalha com questão da religiosidade, você trabalha com questão da medicina popular, você traz assuntos diversos e que eles vão sendo
acumulados no texto. E se você criar subitens, isso ajuda ao próprio leitor para fazer identificação, que ela está debatendo tal coisa, que ela está debatendo outra, né? E também analisar as fotos. Tem algumas fotos que tu colocas na página 123, foto 11 e 12, que elas foram colocadas como ilustração, mas é importante você analisá-las, porque elas fazem parte do teu contexto, né? Então, seria importante não só ela estar lá, mas também ser contextualizada. As falas dessa sessão são belíssimas, expressam saberes e práticas cotidianas do sujeito na comunidade quilombola. Eu quero lhe parabenizar pela escolha das falas, pela forma como você tratou essas falas, né? Agora, me chamou a atenção aqui que vocês fala na página 136. Você diz assim, toda essa bagagem de conhecimentos são desconsiderados pela escola, pela pedagogia moderna, e por isso são deixados de lado dentro dos espaços da educação formal. Eu acho que aqui, quando você faz uma crítica à escola, eu acho que seria importante, por isso, a necessidade de aparecer alguma coisa da escola, né? Então, a escola desse quilombo que você estuda, ela considera essas tradições, essas práticas, ou você está se referindo às escolas em gerais e não à do quilombo? Acho que aqui seria importante você, pelo menos, criar um parágrafo explicitando o teu olhar a partir da escola do próprio quilombo, né? Tanto que você diz assim, apesar de ter sido implementada a disciplina de educação escolar quilombola e existirem alguns projetos, a maioria dos professores relataram que trabalham as especificidades do lugar apenas em datas comemorativas. Você já diz isso, né? Então, acho que seria trabalhar um pouco mais essa relação dessa tradição oral com a escola, já que você mesmo traz essa discussão, né? E aí, eu acho que você precisa apontar isso, finalizando as estratégias que você indicaria a partir da narrativa do sujeito, para que haja uma pedagogia decolonial, que se caracterize como outra pedagogia, e não a pedagogia que está implementada, né, tradicionalmente, não de tradição afro, mas de tradição europeia, né? Então, eu penso que isso ajudaria mais o teu trabalho, porque o teu trabalho está muito rico, está muito denso, né? Então, eu só parabenizo você e o seu orientador pelo trabalho apresentado e apontando a necessidade de considerar os saberes e práticas educativas decoloniais necessárias, né? Tão necessárias para que a gente haja esse debate, né? Então, trazer essas discussões, trazer essa fundamentação teórica, ela é fundamental para quem está na luta e na resistência como você. Então, parabenizo pelo seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Ivanilde, pela sua avaliação. Shirley, a palavra está com você. Ligar o microfone, Shirley. Eu só tenho a agradecer a contribuição das professoras para o meu trabalho, e foi um trabalho assim, muito gratificante para mim. E eu agradeço também ao meu orientador por ter sido bem paciente comigo e por fazer, como eu coloquei nos meus agradecimentos, por vários momentos, eu vou ter muitas dificuldades com relação à escrita, e o professor foi muito paciente, né, ao fazer com que eu acreditasse realmente que essa escrita poderia acontecer. Então, eu só tenho a agradecer, aprendi muito, 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 muito com ele, porque eu percebo assim que, apesar dele ter passado também, dentro desse período de 2 anos, muita coisa, assim, momentos difíceis,
ele aguentou ali com a gente e realmente me deu forças para prosseguir, assim como tantas outras pessoas, bem como a minha família e várias outras pessoas. Então, eu só tenho a agradecer e meu sentimento assim, é de gratidão, mas eu queria cantar uma música que eu sempre costumo cantar essa música e que ela está no final, né, nas minhas considerações finais. E é isso. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, o quilombo dos palmares, nele se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. É isso. Gratidão, muito obrigada. Shirley, eu gostaria que você retomasse algumas questões que a professora Ivanilde levantou no seu parecer, algumas sugestões que são mais pontuais e que a gente pode incorporar no processo de revisão do texto, mas ela lhe fez uma pergunta, aliás, ela levantou duas questões que eu acho que você poderia comentar um pouco mais aqui. Uma é sobre a escola, como é que essa escola, na comunidade quilombola, se relaciona com essas sabedorias e tradições, enfim, com esse conjunto de conhecimentos de matriz afro-brasileira. Essa escola se relaciona numa perspectiva de diálogo ou numa perspectiva de dominação, de silenciamento, de subalternização, né? O que os seus narradores falam sobre isso e qual a sua própria percepção em relação a esse fenômeno, né? Essa é uma das questões que a professora levantou. E a outra é, a partir do conjunto de depoimentos, de narrativas, não é, de memórias com as quais você entrou em contato na sua pesquisa, entrou em contato não, né? Porque o seu berço são essas tradições. Mas a partir desse conjunto de tradições e sabedorias, como é que você consegue pensar uma pedagogia decolonial, não é, ancorada nessa tradição afro-brasileira e especificamente quilombola, né? Eu acho que são duas grandes questões do parecer da professora Ivanilde, eu gostaria que você dialogasse com ela, conosco, sobre isso. O som. Em relação à escola, eu percebo que ela ainda está muito aquém da nossa realidade, a partir das conversas, né, com os professores, com a direção da escola, apesar de estar dentro de um quilombo, né, eu falo assim, que é muita coisa que fica só no papel, né? Nós temos várias conquistas em relação às leis, né, que, por exemplo, a resolução de número 8, né, que para trabalhar as questões de matriz africana, a identidade da comunidade, mas eu percebo que a escola ainda está muito aquém dessa realidade. Então, eu vejo que ela não contribui para a afirmação identitária dos quilombolas que residem ali. E é algo necessário. E também em relação a pensar a pedagogia decolonial a partir, né, das narrativas, eu vejo assim que a gente fala daquilo que ainda não foi dito, não está dentro da historiografia oficial,
e falar da nossa comunidade, eu percebo assim a pedagogia decolonial, a partir das narrativas, trazer, vamos dizer assim, como a Giovânia fala no trabalho dela, eu também falo que são os intelectuais, né, uma outra perspectiva de intelectualidade, apontar as pessoas que foram as narradoras, né, junto comigo, contar uma história mesmo que vem a partir dos grupos subalternos. Então, eu percebo a pedagogia decolonial dessa maneira. Pois é, mas isso você precisa colocar nas suas considerações finais. Destacar isso, né? Porque é a tua experiência, a tua vivência, que é importante. Obrigado, professor Ivanilde. A senhora tem alguma outra consideração? Está satisfeita? Não, é só isso, estou satisfeita. Bom, eu também agradeço mais uma vez a banca, não é? Acho que o trabalho da Shirley, no conjunto, evidencia de fato essa necessidade de nós rompermos com uma perspectiva eurocêntrica, ainda presente na educação básica e na educação superior, não é? Pedagogia essa que se forja a partir dos pilares que sustentam o sistema mundo moderno colonial, né? O colonialismo, o capitalismo, o racismo, o patriarcado, o sexismo, o capacitismo e o conjunto de colonialidades. A escola oficial reproduz uma colonialidade pedagógica, mas essa colonialidade pedagógica ela não é a única força presente nesse embate. Há também perspectivas de resistência que estão presentes nas memórias, nas vozes, né, nas tradições, não é? Nas práticas de organização social, no modo de vida distinto, e a Shirley, dentro desse campo vasto das resistências e da cultura, né, quilombola, trouxe uma dimensão, que é a dimensão da oralidade, da expressão oral, como uma fonte do educar, né? E é a partir daí que se pensa uma pedagogia decolonial, né? Ou seja, uma pedagogia, se não quisermos usar o termo, não usemos, mas uma pedagogia com capacidade de enfrentar essa perspectiva colonialista, hegemônica, presente nos processos escolares. Então, eu também aprendi muito com o trabalho da Shirley. Queria também agradecer a parceria, a confiança, não é? O quanto que nós aprendemos juntos, uns com os outros, um com o outro. Eu digo uns com os outros, não é? Porque nós temos um grupo de orientação e um vai ajudando o outro. E também, evidentemente, a contribuição de todos os professores e professoras do PPGED que lhe ajudaram nessa construção, o curso que você fez na Bahia, não é? Na Universidade Federal da Bahia, que você conta no trabalho, foi muito importante também para que você amadurecesse, teoricamente, suas referências, e toda a sua interlocução com a professora Rosa, também foi muito importante para o amadurecimento do trabalho. Então, só agradecimentos a todos e todas que participaram dessa construção. A gente precisa, a banca, se reunir, nós vamos nos reunir numa sala do Google Meet, né? Eu peço que a banca ela desligue daqui a sua câmera e o seu microfone. Se puderem usar um outro dispositivo, como um celular, melhor, porque aí não precisa desconectar, não é? E Shirley, tu ficas aí na tela, conversando, interagindo com o pessoal, tá bom? Enquanto eu converso com a professora Rosa e a professora Ivanilde, pelo outro link que eu mandei no e-mail para vocês. É o link do Google Meet. Então, Eu vou
Aqui.
É arte de magia, não é? Saímos de um lugar e ficamos em outro. Muito bem. Pois, olá, pois bem, voltamos. Eu vou fazer a leitura da ata da defesa da Shirley. Em 28 de agosto de 2020, às 15 horas, por plataforma online, realizou-se a defesa de dissertação da mestranda Shirley Cristina Amador Barbosa, intitulada Educação, Resistência e Tradição Oral, uma forma ou outra de ensinar e aprender na comunidade quilombola Vila União Campina, Salvaterra, Pará, apresentada pela banca, constituída pelos professores doutores João Colares da Mota Neto, presidente, Ivanilde Apoluceno de Oliveira, membro titular interno, Rosa Elizabeth Acevedo Marim, membro titular externo, UFPA. Após declarada aberta a sessão, o presidente concedeu a palavra para a mestranda apresentar sua dissertação. Em seguida, a apresentação da mestranda, a banca proferiu suas arguições, avaliou e decidiu por unanimidade que o trabalho está aprovado com distinção e louvor, Shirley, com o seguinte parecer. A dissertação atende os requisitos de um trabalho acadêmico de mestrado, apresenta ineditismo acadêmico e contribuições importantes para pensar a educação na Amazônia, em especial a educação e cultura quilombolas, por meio da prática da tradição oral. Recomenda-se a sua publicação para a socialização dos resultados da pesquisa. Então, parabéns, Shirley Amador, a nossa nova mestra em educação pela Universidade do Estado do Pará. É um momento de muita alegria, de celebração, e eu deixo com você a palavra final dessa nossa sessão. Microfone, Shirley. Eu só tenho que agradecer a todas aquelas pessoas que, no decorrer dessa trajetória, contribuíram muito para que eu chegasse até aqui. Não foi fácil. Muitos momentos, né, que a gente pensa quando chega ao final do trabalho. Eu só tenho mesmo a agradecer. Valeu, Zumbi. Parabéns, Shirley. E muito obrigada, professor Ivanilde e o professor João. Obrigada. Parabéns, Shirley. Parabéns, Shirley. Pela sua defesa, e quero dizer também, em nome da coordenação do PPGED, é um prazer ter sido você a primeira quilombola do programa para participar, que vai abrir caminho para outras pessoas também da sua comunidade. A primeira de muitas. Bom, então, saudações a todos e todas que nos acompanharam. Estamos encerrando aqui a defesa de mestrado de Shirley Amador. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada a todos e boa tarde. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau.